Pronto, foi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que acabou de aparecer uma mensagem aqui para mim. Ok. Oh, vocês lembram que na última aula a gente estava falando de neoda... Eu, inclusive, hoje eu não vou dar monitoria, porque segunda eu não pude vir, então eu vou continuar a aula. Aí na semana que vem, a monitoria eu dou as duas juntas, dessa semana e da próxima, tá? Aí, a gente semana passada estava falando, terminando a matéria de evolução, essas coisas. E a gente falou muito de a questão da adaptação das bactérias a antibióticos, né? Por exemplo, quando você está tomando antibiótico e você para de tomar ele um dia antes, você tem uma chance maior de ter uma superbactéria, porque vai ser aquela bactéria resistente que vai se desenvolver ali. E nenhum antibiótico vai funcionar com ela. Nenhum não, mas vai ser muito difícil encontrar um antibiótico que funcione. E aí isso leva a gente nas doenças bacterianas, que costumam cair muito no Enem e são muito importantes, né, para a vida no geral. Aí primeiro eu vou pôr um videozinho aqui, que é para fazer um contexto do geral da bactéria, porque a gente não vai ter tempo de ver detalhadamente, tipo, a morfologia, essas coisas delas. Então, eu vou fazer só um contexto mais geral. Quando eu saio do negócio, vocês conseguem ver que foi para o YouTube? Porque tem umas coisas que não dá para ver. Agora tá aparecendo no YouTube, só tá carregando. Ah, então show. Não é esse vídeo não, viu, gente? Essa é propaganda. Nossa, eu tenho ódio que eles botaram duas propagandas agora no YouTube. Peraí. Tem som? Porque parece que tá sem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o som. Assim não dá para ouvir, né? Não, não dá. Não. Biomass is greater than that of all plants and animals combined. And they live. Mas vocês preferem com som, porque está em inglês, ou eu posso deixar... Porque os dois vão ter legendas. Com som ou sem som? Eu prefiro com som. Tá, então tá. Então eu vou deixar, mas o foco na legenda mesmo. What if I told you there were trillions of tiny bacteria all around you? It's true. Microorganisms called bacteria were some of the first life forms to appear on Earth. Though they consist of only a single cell, their total biomass is greater than that of all plants and animals combined. And they live virtually everywhere, on the ground, in the water, on your kitchen table, on your skin, even inside you. Don't reach for the panic button just yet. Although you have 10 times more bacterial cells inside you than your body has human cells, many of these bacteria are harmless or even beneficial, helping digestion and immunity. Só vou fazer uma pausa para eu ir falando umas coisas que é... Ou seja, vocês lembram quando a gente estudou a parte do evolucionismo, que falava da criação da vida, que foi... Pesquisas falam que foi por causa de bactérias
que surgiu a vida, né? Que era uma célula procarionte e unicelular, e aí entraram bactérias que se aderiram a ela, e aí foi virando uma célula, e, consequentemente, foi se desenvolvendo nos organismos que a gente conhece hoje. Ou seja, parte da origem da vida veio da célula, a base da evolução da bactéria, e também não são bactérias todas prejudiciais. A gente tem bactérias dentro do nosso intestino, por exemplo, que ajudam na digestão. Então, as bactérias, elas não são só nocivas, elas não causam só doenças, elas têm muitos benefícios também. Igual aquele negocinho que a gente toma, Yakult. Aquilo é para alimentar a flora do seu intestino de bactérias, bactérias boas. Se você perde todas as bactérias do seu intestino, por exemplo, provavelmente você vai ter um problema muito sério de alimentação, porque você não vai conseguir absorver os nutrientes dos alimentos. Mas aí, continuando. But there are a few bad apples that can cause harmful infections, from minor inconveniences to deadly epidemics. Fortunately, there are amazing medicines designed to fight bacterial infections. Synthesized from chemicals or occurring naturally in things like mold, these antibiotics kill or neutralize bacteria by interrupting cell wall synthesis or interfering with vital processes like protein synthesis, all while leaving human cells unharmed. The deployment of antibiotics over the course of the 20th century has rendered many previously dangerous diseases easily treatable. But today, more and more of our antibiotics are becoming less effective. Ou seja, estava falando, né, as formas dos antibióticos de matarem as bactérias, e toda bactéria é tratada com antibiótico, porque, né, antibiótico é antibactéria. Então, todas as bactérias são tratadas com eles, e hoje em dia a gente tem uma diversidade muito grande de antibióticos, só que a gente também tem uma diversidade muito grande de bactérias. Então, aí está falando que, com o passar dos anos, quanto mais a gente usou antibióticos, as bactérias também se evoluíram nesse processo. Então, agora os antibióticos estão menos eficientes porque tem bactérias resistentes a eles. Did something go wrong to make them stop working? The problem is not with the antibiotics, but the bacteria they were made to fight. And the reason lies in Darwin's theory of natural selection. Just like any other organisms, individual bacteria can undergo random mutations. Many of these mutations are harmful or useless, but every now and then one comes along that gives its organism an edge in survival. And for a bacterium, a mutation making it resistant to a certain antibiotic gives quite the edge. As the non-resistant bacteria are killed off, which happens especially quickly in antibiotic-rich environments like hospitals, there is more room and resources for the resistant ones to thrive, passing along only the mutated genes that help them do so. Reproduction isn't the only way to do this. Some can release their DNA upon death to be picked up by other bacteria, while others use a method called conjugation, connecting through pili to share their genes. Over time, the resistant genes proliferate, creating entire strains of resistant superbacteria. So how much time do we have before these superbugs take over? Well, in some bacteria, it's already happened. For instance, some strands of Staphylococcus aureus, which causes everything from skin infections to pneumonia and sepsis, have developed into MRSA, becoming resistant to beta-lactam antibiotics like penicillin, methicillin, and oxacillin. Thanks to a gene that replaces the protein beta-lactams normally target and bind to, MRSA can keep making its cell walls unimpeded. Other superbacteria like Salmonella even sometimes produce enzymes like beta-lactamase that break down antibiotic attackers before they can do any damage. And E. coli, a diverse group of bacteria that contains strains that cause diarrhea and kidney failure, can prevent the function of antibiotics like quinolones by actively booting any invaders that manage to enter the cell. But there is good news. Scientists are working to stay one step ahead of the bacteria. And although development of new antibiotics has slowed in recent years, the World Health Organization has made it a priority to develop novel treatments. Other scientists are investigating alternate solutions, such as phage therapy or using vaccines to prevent infections. Most importantly, curbing the excessive and unnecessary use of antibiotics, such as for minor infections that can resolve on their own, as well as changing medical practice to prevent hospital infections, can have a major impact by keeping more non-resistant bacteria alive as competition for resistant strains.
In the war against superbacteria, de-escalation may sometimes work better than an evolutionary arms race. Tá. Deixa eu pôr o fone aqui. Essa questão das bactérias, da evolução natural delas, dessas coisas. E que uma das melhores prevenções que a gente tem contra a criação de superbactérias é diminuir o uso de antibiótico sem necessidade. Tipo, tem gente que, igual mostrou no vídeo, corta o dedo ou, sei lá, bate o pé num lugar e faz um machucado e já começa a tomar antibiótico. E isso ajuda com que superbactérias existam, porque quanto mais antibiótico a gente toma, mais as bactérias super resistentes vão existir. Porque elas vão se adaptar a esse meio. É assim que é a seleção natural, a gente se adapta a elas também. Igual o exemplo lá do Covid, não é uma bactéria, mas as mutações novas foram surgindo porque eles se adaptaram no ambiente, foram surgindo novas variantes que são melhores e mais adaptadas para eles. Eles, né, como se fossem pessoas. Mas... Aí, ok. Aí, eu vou falar um pouco das doenças bacterianas. Primeiro tem as principais doenças que vão ser essas que eu vou falar essa semana e na próxima, que é tuberculose, lepra ou hanseníase. Hanseníase é mais correta, que está errado. Leptospirose, febre tifoide, tétano, gonorreia, sífilis, cólera, meningite e botulismo. Tá. A primeira é tuberculose, que esses nomes aqui, eu estou colocando o nome da bactéria que causa ele, mas eles não precisam decorar isso. Não precisa saber, é só para a gente ir vendo, não precisa saber de cor. Normalmente no Enem vai aparecer esse nome lá. E também tem os macetes que a gente consegue tirar a partir do nome, né? Por exemplo, esse aqui, o segundo nome é tuberculose. A gente dá para associar com tuberculose, então dá para saber, mesmo se você não tiver em dúvida entre as respostas, dá para saber qual que é, pelo nome. Tuberculose, ela afeta o sistema respiratório inicialmente, porque ela é adquirida por inalação, ou seja, você pega pelo ar essa bactéria de alguma outra pessoa contaminada, e aí ela passa pelo sistema respiratório, né, pelo nariz, desce até os pulmões, e aí nos pulmões ela é fagocitada por macrófagos, que são aquelas células do sistema imunológico, que são as responsáveis aquela que come o antígeno e digere ele. Só que em vez dela matar essa bactéria, ela protege ele. Ou seja, ela cria um ambiente para proteger a bactéria para ela se desenvolver. E aí, a partir disso, ela vai se reproduzir até que essas células, os macrófagos, vão meio que estourar e vão espalhar essas bactérias pelo corpo. Aí, a partir do sistema respiratório, ela vai infectar todos os outros sistemas do corpo. E aí, se não tratado rapidamente, ela pode levar à morte. A vacina BCG, que todo mundo tem a marquinha no braço, se bem que hoje em dia as crianças, eu acho que elas não têm mais, a vacina mudou. Mas, enfim, ela é a que previne a tuberculose. Então, a gente tem uma vacina para isso. E, igual a gente viu no vídeo, a resistência a antibióticos tem causado uma preocupação. Porque a bactéria da tuberculose, especificamente, já tem várias mutações e vários tipos resistentes a antibióticos diferentes. Então, isso tem causado um grande problema, porque a gente, igual a gente viu, a gente não tem antibióticos suficientes para combater isso ainda. Então, um exemplo disso é na Rússia. Eu sei que tem uma cidade específica que teve um surto de tuberculose que não aceita nenhum tipo de remédio que eles têm. E ela começou dentro de uma prisão. Ou seja, o paciente zero, que foi o primeiro a ter essa tuberculose, começou a espalhar a tuberculose, que é... Está a definição de Ó, gente, meu telefone sempre faz isso. Foi mal.
que aí essa bactéria, ela se espalhou dentro de uma prisão, ou seja, um lugar lotado, um lugar fechado, uma bactéria que é transmitida pelo ar. Então, acabou que todos os pacientes, né, e prisioneiros começaram a ficar expostos por essa bactéria. E não tinha tratamento. E ainda mais considerando que pessoas que estão em cárcere são uma das últimas a receberem tratamento pelo Estado. Ainda mais um tratamento que tem que ser muito bom, porque são bactérias super desenvolvidas. Então, tem que ser um antibiótico mais caro, uma coisa mais difícil de tratar. Então, por causa disso, essa bactéria só se espalhou. E isso é um grande problema de saúde pública, porque não tem como tratar uma doença dessas, se ela se espalha a níveis muito grandes. E aí, esse aqui que é o desenvolvimento da doença. Primeiro tem esse pulmão aqui, que tem tipo uma bactériazinha, aí depois ela vai aumentando, e no final ela contaminou o pulmão inteiro e se espalha para o resto do corpo. E os sintomas são tosse, perda de peso, febre, sudorese, falta de apetite e dor no peito. E todos os sintomas de doenças bacterianas, todos os sintomas não, todas as doenças bacterianas são tratadas com antibiótico. Aí vai depender de qual antibiótico reage mais para aquela bactéria específica. O tempo de tratamento também pode variar muito. Inclusive, aqui em BH, antigamente, era um lugar que as pessoas iam para tratar a tuberculose. Não sei se alguém aí tem algum parente ou conhece alguém que aconteceu isso. Mas o meu avô, por exemplo, ele era do Rio e ele estava com tuberculose. Na época não tinha tratamento. Ele veio para Belo Horizonte porque falavam que os ares de Belo Horizonte curavam tuberculose. Mas era uma coisa assim de o ar de montanha e tal. Mas ele não curava, né? É só porque era um ar mais puro que na cidade, ou coisa assim. Na época. Hoje em dia não é mais. Aí, inclusive agora vão ter fotos das doenças, já avisando. Amanda que ia reclamar se ela estivesse aqui. Aí, ó, hanseníase, que antigamente era conhecido como a lepra. A bactéria causadora dela é a Microbacterium leprae, que também dá para a gente deduzir a partir do nome na prova, se cair ela, por meio da lepra em si. Aí a gente já associa com a hanseníase. Ela se aloja em nervos sensitivos e normalmente da extremidade do corpo, ou seja, os nervos de tato mesmo, que ficam na pele, nessa extremidade. Por isso que os principais sintomas são nos extremos, dedo do pé, dedo das mãos, manchas nas peles, porque é onde ficam esses nervos sensoriais mais expostos. E aí, ó, pele, olhos, nariz e nervos. Pele, olhos e nariz, porque eles também ficam expostos, também tem muitos nervos nesses lugares que ficam expostos a essas bactérias. O contágio é feito por meio de secreções contaminadas de pessoas doentes. Ou seja, uma pessoa contaminada tem um machucado, aí você vai lá e encosta nesse machucado da pessoa e, coincidentemente, você está com um machucado também no dedo, vamos supor. Aí, isso é um jeito de contaminação, ou pela mucosa também. Por exemplo, boca é uma mucosa, ou óleo mesmo, também se consegue contaminar. Você encostou em alguém e depois esqueceu de lavar a mão e encostou o olho. Você pode se contaminar com a hanseníase a partir disso. Não existe vacina, apesar de que hoje tem cura e tem tratamento para hanseníase. Porque antigamente a gente pensa nessa doença, a gente já pensa naquelas coisas que aparecem em filme, naquelas fotos de pessoas perdendo os membros, porque antigamente não tinha tratamento. Inclusive era considerado uma doença do demônio, o sinal do apocalipse, essa coisa toda. Que é essa segunda foto aqui mostra. Essa moça que perdeu a ponta dos dedos, porque a lepra começou a atingir essas partes dessa região, que são as primeiras atingidas, as extremidades,
E aí, já que não tinha tratamento, a bactéria continuou a progredindo, até que chegou no ponto que ela perdeu parte dos dedos. E era isso que acontecia antigamente, as pessoas não perdiam só parte dos dedos, elas perdiam membros inteiros, porque a bactéria continuava consumindo elas. Então, as pessoas ficavam sem braços, sem pernas, por conta dessa bactéria. O tratamento dela é muito longo, é de 6 a 12 meses tomando antibiótico, o que também é muito ruim, né? Porque se você está exposto a tanto tempo ao antibiótico, a chance de ter uma bactéria que vai ser resistente a ele é muito grande, porque já é naturalmente uma bactéria resistente. E aí, essas fotos daqui mostram exemplos de como são essas manchas que aparecem. Elas, aí, deixa eu passar aqui. Os sintomas, qual eu estava mostrando ali, são manchas na pele, claro, manchas vermelhas ou claras, aqui falta uma vírgula. Perda de sensibilidade, porque já que atinge o nervo, você vai perder sensibilidade, dormência ou fraqueza nas mãos e dos pés, que está relacionado com a perda de sensibilidade, porque se você para de sentir, você fica dormente. Igual aquela bala que tinha que deixava a língua dormente. É a mesma coisa, você fica dormente é porque você perdeu a sensibilidade. Deformidades físicas é um caso extremo, que é aquilo que eu falei que a bactéria continua consumindo se você não trata. E essas manchas, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser na forma de só manchas vermelhas mesmo, elas podem ser uma irritação, pode ser um machucado, pode ser uma bolha, pode ser um inchaço, pode ser uma verruga. Então, ela se apresenta de várias formas diferentes. Aí, aqui tem um esqueminha. Pronto. Aí, próximo. Essa parte dessa matéria, gente, é muito de decorar, então a gente tenta sempre, sei lá, procurar um jeito de decorar uma palavra, relaciona, tipo, um sintoma com o nome da doença, só para, se cair alguma questão, você já vai saber o nome principal. Por exemplo, né, tuberculose, a gente pensa em tosse. Hanseníase, a gente pensa nesses machucados e nervos. Leptospirose. É causada pela Leptospira interrogans. Aí dá para a gente saber pelo primeiro nome. Sempre bom ter essas coisas, porque eles normalmente nem sempre colocam o nome da bactéria, alguma coisa assim. O contágio é feito por meio do contato com a água e de solo contaminados com urinas de ratos que têm essa bactéria. Aqui o esqueminha da transmissão. Os ratos assintomáticos que carregam a bactéria, eles contaminam alguns animais selvagens por meio da água do solo ou diretamente pelo contato da urina do rato. E esses animais selvagens ou domésticos ou os dois, por exemplo, normalmente animais domésticos e de rebanho são contaminados por animais selvagens. Eles podem contaminar diretamente o ser humano ou pela água ou pelo solo. Tipo, um desses animais, de qualquer um desses animais faz xixi num rio ou numa terra qualquer, aí vem o ser humano e entra em contato com essa terra ou essa água. Seja por ingestão ou por contato mesmo. E aí pega a leptospirose. Sabe quando tá chovendo muito e aí tem aquelas poças na rua e não tem como passar, a gente enfia o pé na água? Então, é daí mesmo que a gente pega a leptospirose. Aí, a leptospirose pode levar à morte, pode afetar os fígados e os rins. E a prevenção é, primeiro, ter o contato não é, começar a tomar o remédio o mais rápido possível, que você tiver sintoma, não demorar para olhar os sintomas, e combater os ratos nas cidades, coisa de saúde pública, e evitar o contato com animais contaminados. É claro que isso não dá para saber direito, né? Mas se você sabe que tem um animal contaminado, evitar saber, evitar chegar perto ou entrar em contato com ele.
Essa segunda foto aqui mostra porque o olho costuma ficar amarelo ou vermelho de pessoas que têm leptospirose e que apresentam muitos sintomas. Aí os sintomas são dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre, olhos vermelhos e vômitos. Ou seja, parece muito uma virose normal, mas aí é sempre bom prestar atenção. Por exemplo, se você entrou em contato, pisou numa poça num dia de chuva, e aí você já pensa, se 2 semanas depois você começar a ter esses sintomas, que podem ser de diversas coisas, já é bom ir olhar. Porque você sabe que você pisou numa poça, então é melhor não arriscar, né? Aí aqui, ó, não é só o olho, a pessoinha inteira fica amarela, assim. Aí, ok. Tétano. Clostridium tetani. Também dá para saber qual doença, qual é a bactéria pelo nome, né? O segundo nome aqui, o tetani, dá para relacionar. E a gente é contaminado por essa bactéria, por meio de um machucado muito profundo. Igual essa foto aqui, que ele pisou no prego. Essas bactérias, elas contaminam o solo, e aí, consequentemente, contaminam as coisas que estão nesse solo, e aí, quando a gente pisa, a bactéria entra no corpo e as toxinas liberadas por essas bactérias que causam a doença, causam os espasmos. E se ela não for tratada rápido, leva à morte por parada respiratória e cardíaca. Tem vacina para tétano, ou seja, se você pisou num prego enferrujado, porque não vai ser, você pegar tétano, tem que ser num objeto que já está naquele ambiente há muito tempo, que está exposto a essa bactéria, e essa bactéria fica presente no solo. Ou seja, se você pisar num prego novinho, um prego no meio de um prédio, muito provavelmente você não vai pegar tétano por causa disso. O problema são nos pregos, né, metais no geral, que estão expostos ao solo e ao meio ambiente. E aí, existe vacina para isso. Então, se você pisou num prego que você acha que pode ter esse risco, que estava no meio ambiente, que ele já estava todo oxidado, todo velho, principalmente, vai num posto de saúde na hora e ou toma a vacina na hora ou toma o soro antitetânico, que é no caso do ferimento. Porque tem o soro e o soro funciona na hora. Porque se você coloca o soro antes da bactéria conseguir se reproduzir, você já mata ela ali. Então, você não tem que esperar piorar para ir procurar o tratamento. E uma das principais coisas que o tétano causa é uma contração muscular no corpo inteiro. Essa segunda foto aqui é um estágio avançado, que você tem contração muscular, principalmente na coluna, e aí você não consegue sair dessa posição, porque seu corpo está rígido nessa posição, porque todos os seus músculos estão contraídos. Seus não, né? Do cara. Só que assim, aí tem um ponto que você começa a contrair tanto que o seu coração contrai. E aí ele para de bater. E aí quando isso acontece, você tem uma falha cardíaca e respiratória, porque se seu coração não está batendo, seu pulmão também não vai funcionar, você não vai conseguir levar sangue e oxigênio para o resto do corpo. Então, se você chega nesse ponto, você morre porque seu coração para de bater. Ele contrai e não descontrai mais. Aí os sintomas são contrações musculares, febre, pressão alta, sudorese, espasmo, falta de ar e ritmo cardíaco acelerado. E, de novo, só lembrando, todas essas doenças são tratadas com antibiótico. Febre tifoide. A bactéria que causa ela é a Salmonella typhi, que é aquela que falou lá no início no videozinho, que falava dessa salmonela, que ela é uma dos tipos de bactéria que tem várias resistências contra antibióticos.
Não precisa saber qual resistência ou o que ela faz para impedir o antibiótico, nem nada. Só tem que saber que algumas delas são resistentes. E ela dissemina-se por todo o corpo. Pode ocorrer perfuração no intestino e levar à morte. Contaminação dela é feita por meio da ingestão de água ou alimentos com fezes de portadores contaminados, igual a leptospirose. E a prevenção é feita com cuidado alimentar, ou seja, você pega ela por meio de uma água não tratada ou um alimento que não foi bem lavado, que estava contaminado ou ficou exposto a fezes de um animal que estava contaminado. E aí você acaba ingerindo. E quando a gente fala isso de ingerir um alimento contaminado, a gente não está falando de tipo, você pegou um alimento na rua e colocou na boca. Não. Normalmente não dá nem para ver. Igual nessa foto aqui, tem uma pessoa segurando um copo e uma lupa mostrando bactérias. Só que isso não é visível a olho nu. Então você está bebendo uma água que você nem sabe que não está tratada. Você não vai ver que está contaminado. Você vai beber achando que está tudo bem. Por isso que é sempre bom ter cuidado com água e beber água filtrada, ou não comer alimentos de origem desconhecida, ou sempre lavar o alimento antes de comer ele. E essa foto aqui mostra uma pessoa com febre tifoide que tem o intestino com... Como é que é? Contaminado, prejudiciado. Eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas está com o intestino comprometido, isso. Aí, essa bactéria, ela tem 2 semanas de incubação, igual a maioria, na verdade. Demora 2 semanas para começar a ter um sintoma. E os sintomas da febre tifoide são febre, né? Dor de cabeça, diarreia, prisão de ventre, dores musculares e calafrios. Os sintomas das bactérias, eles costumam ser bem parecidos no início da doença, que é febre, dor de cabeça, diarreia, que parece muito com viroses. O problema é o depois disso, igual, por exemplo, o do tétano. Ele é muito característico, que são contrações musculares. E principalmente, eu esqueci de falar, essa daqui é uma contração geral. Normalmente, elas acontecem no pescoço e na mandíbula, que é quando a pessoa começa a morder muito, não conseguir abrir o maxilar, ou o pescoço ficar com muita torcicolo, não conseguir mexer. São inícios de sintomas. Eu achei que tinha mais uma aqui. Mas não, então eu falei de 5. Só voltando, vamos ver agora umas coisas que a gente vai fazer para lembrar, para decorar isso, sem decorar tudo, né? Sem ficar aquela coisa chata. Tuberculose, a gente vai pensar em... Vai, alguém fala aí alguma coisa. Quando fala em tuberculose, lembra de quê? Então tá. Então eu vou falar. Tuberculose, você vai pensar em pulmão ou tosse. Tenta relacionar assim, sabe? T com tosse. E a partir de tosse, você pensa que é aqui contamina o pulmão e depois o resto do corpo. Ela é protegida pela BCG. A BCG é sempre bom lembrar porque ela é do SUS, é muito importante. Hanseníase também é fácil de lembrar porque a gente consegue pensar que antigamente era a lepra, e a lepra ficou muito característica. E a gente vai pensar nesses machucados da pele. Aí, leptospirose, a gente vai pensar no xixi de rato, que é o maior contágio. E normalmente vai ser disso que vai falar sobre ele. Eu vou botar umas questões que já caíram no Enem, na monitoria de semana que vem sobre isso. O tétano, a gente vai pensar em prego velho, pisar em prego,
porque aí você já vai lembrar das toxinas e das contrações, porque é a toxina da bactéria. E a febre tifoide, a gente vai pensar em, deixa eu ver, alimentos contaminados, ou seja, ok que isso acontece em várias outras doenças, mas alimentos contaminados e problema de intestino. Porque aí não tem que decorar tudo, só tem que lembrar um básico, que o resto dá para lembrar melhor. Alguém tem alguma dúvida dessas daqui? Eu botei 5 aqui para não ficar tanta coisa, tão cansativo, porque eu sei que é uma matéria que tem muito decoreba. Eu não fiquei com muita dúvida, não, mas eu não gosto das imagens. A única coisa que eu não gosto dessa parte. Elas são feias mesmo, mas melhor do que aquelas de lombriga, de verme. Né? Eu tava jantando. Então, aí é triste. Deixa eu sair aqui. Mas é isso. Nenhuma dúvida? Se não tiver, até semana que vem, segunda-feira. Na segunda não tem aula, não. É feriado. Segunda é feriado, né? Só até quinta. É, dia 15. Verdade. Só até quinta. Boa noite. Boa noite. Bom feriado para vocês. Descansem pro Enem e tal. Obrigada, boa noite.